Ouça agora a saudação do culto matinal do dia 23 de julho de 2026. Bom dia a todos, bom dia a toda a família messiânica que nos acompanha também pela Isonome TV. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Também gostaria de dar os parabéns a todos os aniversariantes, todas as pessoas que estão fazendo aniversário no dia de hoje, que possam ter um excelente dia juntamente com os seus familiares e amigos, tá bom? Também queria deixar um recado. Aqui na sede central, nós temos um espaço de exposições, onde eventualmente nós expomos algumas obras, algumas exposições, e estamos atualmente tendo uma exposição muito importante, que é as 53 vilas da Estrada de Tokaido, né? Que é uma obra que Meshama adquiriu, que hoje inclusive é Tesouro Nacional, é a primeira impressão dessa xilogravura, né? É uma obra muito importante e nós estamos expondo ela aqui. A sede fica aberta sempre dia de semana e às vezes fica difícil das pessoas poderem vir aqui apreciar essa exposição. Então, nesse sábado, né, a sede estará aberta, esse salão onde tem essa exposição, das 9 da manhã às 17 horas, para que todos possam vir apreciar essa exposição. Quem não veio, eu acho muito importante que venha. Mersama fala muito da importância de realmente nós apreciarmos o belo, o quanto isso eleva a nossa espiritualidade, nossa individualidade também, tá bom? Hoje ouvimos o ensinamento, a origem da doença. Então, Mersama inicia falando o que é a doença. Doença é algum sofrimento, ele fala, né? Algum sofrimento em parte ou em todo o corpo que a pessoa venha a ter. E qual é a origem dessa doença? Então, ele fala que a medicina, ela não reconhece a existência do espírito. Então, uma vez que ela não reconhece, ela aprofunda seus estudos, suas análises, tirando como premissa apenas aquilo que ele pode ver, que é o corpo físico, né? E aí, baseado nisso, a ciência veio evoluindo, procurando entender e procurando saber como funciona e a origem de todas elas. Mas ele fala que, na verdade, o foco está errado, ou seja, a origem da doença vai muito além daquilo que nós podemos ver, que é justamente ela se encontra no espírito, Mersama diz, né? Existe uma relação muito grande entre o espírito e a matéria, entre o corpo espiritual e o corpo material. E enquanto o ser humano não entender essa relação, ele nunca vai conseguir realmente entender e curar definitivamente a doença. Por isso que ele fala que por mais que a ciência evolua, se ele não encontrar a existência, não reconhecer a existência do espírito e não entender essa relação entre ela e a matéria, ela nunca vai definitivamente curar as doenças. A gente hoje percebe uma evolução muito grande na ciência. Antigamente, as pessoas olhavam praticamente só a parte que a gente conseguia ver, né? O lado de fora, vamos dizer assim, né? Depois a ciência foi evoluindo, foi percebendo que existem várias outras funções, órgãos e assim por diante. Hoje chegamos até o DNA, né? Até a célula mais pequenininha, onde se encontra uma explicação para aquela doença. Mas aquilo que o Bessão está dizendo é algo que vai além, é algo que nós não podemos ver. Ele dá o exemplo aqui também com a existência do ar, né? Hoje em dia, apesar do ar ser algo que nós não podemos ver, não podemos tocar, não podemos pegar, né? Mas eu acho que qualquer pessoa com um pouquinho de intelecto reconhece que o ar de fato existe. É algo extremamente natural para qualquer pessoa, né? Mas em algum momento isso não foi. Em algum momento da humanidade, isso não foi tão simples assim. Quando isso foi descoberto, em algum momento isso causou algum espanto, né? E hoje se tornou algo natural. Então ele diz que a mesma ciência que um dia conseguiu detectar isso, um dia também, fatalmente, vai conseguir provar a existência do espírito e a relação que ela tem com a matéria. E talvez
chegue um dia onde isso se torne algo natural, ou seja, onde qualquer fenômeno que aconteça em nosso corpo, né, como conhecemos hoje como doença, o ser humano consiga entender que a relação disso está no seu corpo espiritual, né? Ou seja, nas nuvens espirituais que ela possui. E aí, como é que ela vai conseguir resolver isso? Eliminando essas nuvens, né? E aí é onde entra, ele fala, a religião. Por isso que ele fala que ele vislumbra que no futuro a relação entre ciência e religião ela vai se estreitar, porque através dela é que realmente vai se conseguir curar definitivamente as doenças, né? Então é um ponto interessante que nem sempre paramos para pensar e analisar dessa forma, né? É a mesma coisa que aconteceu com a Daniele Rodrigues Lobo, né? Da difusão Macapá. A Daniele, ela é messiânica há 31 anos, ela tem 44 anos de idade, ela é assistente de família, ela também cuida, responsável pelo Criançarte Twins, né? Dedica e recebe bastante jorei. E ela fala que em maio de 2026 ela sentiu uma cólica, achava que era alguma coisa relacionada à cólica menstrual, mas depois achou que não era isso pelo período que estava. E aí ela passou a receber mais jorei. No dia seguinte tinha o Dai Joreikai, que nós realizamos todos os meses, né? Ela recebeu bastante jorei, 2, 3 horas de jorei. No dia seguinte também, em casa com o marido. E aí ela fala que quando foi urinar, ela percebeu que havia eliminado uma espécie de uma areia, né? Junto com a urina. E achou que poderia ser algum cálculo renal, mas ela disse que não tinha muita dor, né? Só um leve incômodo, né? Quem já teve cálculo renal sabe o quanto isso dói, uma barbaridade, né? Muita gente tem que tomar muita medicação, né? Realmente é uma coisa muito dolorida, muito sofrida, e ela conseguiu ultrapassar. Olhando aqui na forma como ela relata, parece até que é uma coisa do dia a dia, né? Mas realmente é algo muito forte e ela conseguiu ultrapassar isso de forma muito suave. Depois foi no médico, o médico viu que existia mais um cálculo pequeno no rim esquerdo, se não me engano, mas que ele detectou realmente que aquilo iria ser eliminado naturalmente pelo tamanho dele, assim como foi o outro que ela eliminou dessa maneira. Então, na verdade, ali ela percebeu a grandeza do milagre que ela havia recebido, de ter conseguido ultrapassar essa doença com o jorei, e o quanto isso foi importante, não sentindo nenhuma dor, não sentindo nenhum desconforto, não tendo que passar por nenhum tratamento cirúrgico ou algum outro tratamento mais invasivo. Então ela agradece, fala que fez um donativo de gratidão, e ela encerra aqui dizendo que, por meio dessa experiência, pude confirmar a importância de intensificar a prática do jorei para ultrapassar os processos de purificação. É isso mesmo, Daniele, realmente é justamente isso, ou seja, como a origem da doença está no espírito, nas nuvens espirituais, e ao receber jorei conseguimos eliminar essas nuvens, então todo e qualquer processo de purificação se torna mais ameno quando realmente recebemos jorei, porque ele vai atuar diretamente na causa daquele problema, na causa daquela doença. Daí a importância realmente de nós recebermos jorei, principalmente quando estamos purificando. E não só nós recebermos, como também oferecermos jorei a todas as pessoas que nós conhecemos que estão, de uma forma ou de outra, passando por algum processo de purificação, para que elas possam realmente também ultrapassar esse momento. Ou seja, receber o Ricari e ministrar jorei não significa receber uma graça apenas para si só e descobrir isso para si só, e sim levantar a mão para o outro e conseguir levar essa luz de Deus e Messama a todas as pessoas. Afinal de contas, a nossa missão principal é a construção do paraíso terrestre, e é dessa forma, levantando a mão, ministrando jorei, que nós vamos conseguir cumprir essa missão determinada por Deus. Tá bom? Desejo a todos um excelente dia e à noite voltamos a nos encontrar. Muito obrigado. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.